Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar todos os expositores pela qualidade da argumentação e dos pontos de vista expressos aqui. Não tenho a mesma veemência do meu querido amigo, senador Requião, mas talvez o viés jornalístico me dê pontualmente os temas que a gente vai tratar. Eu acompanho, como jornalista, de um Estado, embaixador Huguenay, que é vítima da situação geográfica, está do lado da Argentina e do Uruguai. Vítima no sentido positivo, de estar próximo de dois grandes países que nós admiramos muito, inclusive no futebol, mas que temos as divergências mais profundas. Então, é nessa condição que eu começo no que Vossa Excelência falou, que, na verdade, na origem do Mercosul, ele nasceu para quê? Para os países se unirem, fazerem a complementariedade, que era o termo que se usava lá 15, 20 anos atrás. Nas reuniões que eu ia lá em Buenos Aires, nos anos 80, presidentes do Sarney, Alfonsín, que se tentou criar até uma moeda comum, que era o gaúcho, o El Gaucho, e aquilo tudo acabou, em vez da complementariedade, haver uma concorrência. Então, não é juntar Argentina, Uruguai, Paraguai, com que cada um pode complementar e vender com o selo Mercosul para terceiros mercados. O que aconteceu? Ele acabou disputando, e, claro, o Brasil, o maior mercado dentro desse bloco. Então, aí começou simplesmente isso, dentro da área comercial. Eu, como sou senadora eleita pelo Rio Grande do Sul, tenho que defender o meu Estado. E, no caso do meu Estado, toda a pauta ela é absolutamente concorrente. É arroz, é trigo, é vinho, frutas, somos produtores de frutas de clima temperado, somos produtores na área dos manufaturados de calçados, como referiu o doutor Janete, e somos produtores de máquinas agrícolas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de máquinas agrícolas do país. Exportamos para onde? Para a Argentina. Quando a dona Cristina tem um problema lá, ou o governo argentino tem, a primeira coisa que faz é criar uma briga sobrou para o Rio Grande do Sul. Ela, não vou mais importar máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, quero que vocês venham para cá e simplesmente para a empresa que exporta 60% da produção para a Argentina, venham para cá produzir aqui. Então, essa digamos, a contradição do espírito solidário, embora amigos, negócios à parte, dentro dessa união aduaneira. Então, no caso do Rio Grande do Sul, o arroz todo é produzido, às vezes até por gaúchos que vão para lá, porque o ambiente competitivo que falou o Janete é muito melhor. O Paraguai, eu fui pagar a conta do hotel, fiquei impressionada. Os custos de uma refeição em Assunção, por que é tão barato? É porque não tem tributação, a carga tributária é pequena. O que acontece? Então, lácteos, aí, quando tem uma crise, nós somos hoje grandes produtores, tivemos uma crise de lácteos. O que acontecia? A famosa tarifa vinha para lácteos da Holanda, chegava no Uruguai, e aí ganhava um selo de Uruguai. Não havia exigência de certificação de origem. Então, nós pagamos o preço também disso. Trigo, nem se fala, né? Somos maiores importadores de trigo. Então, a Argentina, quando tem um problema, o Uruguai, toda a carne ovina vendida nas churrascarias brasileiras, que é ótima, vem de onde? Do Uruguai. Mas o Brasil não vende um frango lá para o Uruguai. Qual é a reciprocidade que nós... Não é porque o país é pequeno, mas se ele está vendendo tanto para cá, acho que a questão da reciprocidade tem que valer de algum modo nesse aspecto. No caso dos calçados, a Argentina impôs as licenças prévias, aquelas, cotas, uma série de barreiras. E aí o que fez? Está importando da China. Substituiu o Brasil, que está do seu lado, para trazer lá do outro lado do mundo da China. É mais barato? Por quê? Competitividade. Assimetria no campo da agricultura. Se o senhor comparar o custo de uma máquina agrícola de um agricultor gaúcho, ou de um rolo de arame fabricado no Rio Grande do Sul, vai para o Uruguai, ele custa lá no Uruguai metade do preço. Então, essa assimetria, ela cria algumas dificuldades no setor que o senhor é especialista, para o meu Estado, e que imagino para o Paraná do senador Requião, algumas dificuldades que não foram, e que isso depende de nós, depende do governo brasileiro, de entender
e de dar uma condição e um ambiente mais favorável ao processo. Então, eu queria exatamente nessa questão, hoje há um outro dado, o Uruguai criou na sua fronteira para desenvolver uma área deprimida, o que fez muito bem, criou uma política de free shops. Então, são milhares de brasileiros, gaúchos a maior parte, que saem de Santa Catarina para vão lá comprar, porque convém. Aí nós fizemos uma lei aqui criando free shop do nosso lado. O que o Uruguai fez? Imediatamente, aquilo que era só permitido para estrangeiros comprar, ele não, está liberado para os uruguaios comprarem ali. Ou seja, aquilo que poderia ser uma disputa, ele já resolveu, antes que nós criássemos a regulamentação de free shop. Então, eles estão muito mais rápidos do que nós. Nós estamos aqui patinando, então, penso, tive agora, para terminar e concluir, nessa questão das assimetrias, eu queria um comentário seu. Tive agora, junto na honrosa presença do senador Requião e do senador Luiz Henrique, na posse do presidente do Paraguai. Ele fez um discurso muito pragmático, uma linguagem, eu diria, empresarial, muito claro, começo, meio e fim. Falou muito na questão da previsibilidade econômica, da segurança jurídica, termos que são necessários no ambiente, e falou muito na necessidade de integração, de acordos bilaterais, exaltou o Brasil e a Argentina, de acordos regionais e de acordos multilaterais. E em nenhum momento, em todo o discurso de 40 minutos, ele usou a palavra Mercosul. Porque as feridas ainda abertas no processo Paraguai impeachment não foram cicatrizadas. E vai demorar um pouco para isso ser resolvido. Então, penso que talvez ter incluído o ingrediente político-ideológico num processo que ele tem uma visão um viés mais econômico e comercial, para fazer isso andar, a China não é ideologia. A China é pragmatismo comercial. Por isso é a oficina do mundo hoje. Então, nós estamos ainda cuidando de algumas questões com uma visão que está, em vez de ajudar, perturbando o ambiente do relacionamento regional. Mas eu, como senador Requião, embora não seja cética, acho que ainda não desligaram os tubos da UTI do paciente, né? Mas tomara que dê certo, porque... E agora, essa reação do Acordo do Pacífico, da Aliança do Pacífico, é uma reação natural digamos, as frustrações em relação a esse bloco. E eu que ajudei, ajudei não, como divulgando isso, e modestamente lá como repórter, hoje vejo com tristeza que não se tem avançado tanto quanto poderia ter acontecido, em função de todos esses empecilhos aí. E em relação à União Europeia, por fim, também por ser de um Estado de produção agrícola e por ter alguma informação, o Brasil é altamente competitivo. Desculpa, é altamente produtivo, mas perde competitividade, e aí nós esbarramos numa proteção que a União Europeia dá à sua produção agropecuária. É o setor mais protegido da União Europeia, é o setor mais protegido dos Estados Unidos e do Canadá. Então, esses setores que lá, e do Japão, não dá para mandar arroz para lá, exatamente, bem lembrado. Esse setor é vital, o setor agropecuário é vital. E agora, quando os financistas internacionais, nessa debacle que acontece financeira e imobiliária, o que está agora, o olhar é a força que o setor de produção agropecuária tem no mercado globalizado. O mundo vai ser salvo, a economia mundial, por produção de alimentos. Obrigada.